também das características sexuais femininas, como o crescimento das mamas, pelos pubianos, contornos do corpo e também a nossa fertilidade. Mas aí, com o passar dos anos, a produção deles naturalmente cai e acaba afetando diretamente a qualidade de vida da mulher. Mas quais são os sintomas de que o nosso corpo precisa de reposição hormonal? Roda aí a vinheta, que é hora do quadro Isso é Sintoma de, que hoje fala sobre saúde hormonal. Olha, essa gostosa maravilhosa hoje voltou com a voz 100%. Vem, me dê a mão, mulher. Me deixou aqui no vácuo, pelo amor de Jeová. Nossa! Ô, doutora Vanusa, quando eu falei aí algumas características, caramba, os hormônios têm mesmo muita importância, né, no nosso corpo. Mas eu achei um tema muito interessante, porque nós somos toda hormônios. Sim. A gente tem hormônio na pele, receptores hormonais no cérebro, receptores hormonais nas mucosas, nas glândulas, nas células de defesa, no osso. Então, assim, quando os hormônios começam a diminuir os seus níveis circulantes, todas essas áreas sofrem consequência com isso. Então justifica porque a mulher, quando está naquela fase de menopausa, pós-menopausa, porque menopausa é uma data, é o dia da sua última menstruação. Mas a pós-menopausa é um período, e nesse período você passa muito tempo da sua vida, porque hoje em dia a população está envelhecendo. Sim. Então a tendência é você ficar mais tempo viva, graças a Deus, mas vamos ter qualidade de vida para poder chegar até a longevidade mesmo, que a gente pretende, todo mundo pretende. Então a mulher precisa repor alguns hormônios, e quando a gente fala em repor, é justamente colocar no lugar aquilo que não tem mais, aquilo que faltou. E alguns hormônios que vão melhorar a memória, o humor, o sono, vai melhorar o desempenho sexual, Sim. vai melhorar a disposição à proatividade, a capacidade de assimilar coisas e sistema cardiovascular osteoarticular, ou seja, como o hormônio interfere até nos ossos, é muito comum que a mulher na pós-menopausa tenha limitações de movimento por problemas osteoarticulares, entendeu? E aí, doutora Vanusa, talvez quando a gente fala em hormônio feminino, a gente pensa em progesterona, em estrogênio. Só que além desses, que digamos, são bem específicos da mulher, a gente tem outros, né? Como a vitamina D, por exemplo, que é um hormônio. É um hormônio e é um super hormônio, né? A gente limita muito vitamina D só a ação de manter, de fixar cálcio nos ossos. Mas a vitamina D, ela interfere até na fertilidade. Então você veja que ela também melhora o desempenho e o poder desse hormônio, né? A gente também tem uma discriminação muito grande quando a gente fala em repor testosterona. Que acha que vai virar Meu homem, Deus, né? Que vai a mulher diz, eu peludo. vou aumentar a clitóris, eu vou criar pelo, ficar bigoduda. Nada disso, porque assim, a testosterona, ela não só exerce esse tipo de efeito, muito pelo contrário, ela melhora a densidade óssea de maneira a diminuir fraturas quando você chega ao envelhecimento. Ela te dá disposição, bom humor, melhora sono e, claro, melhora a libido, porque é uma das queixas mais frequentes da mulher na pós-menopausa. Agora, digamos, né? Geralmente a gente faz aquele check-up anual, quem faz, né? Não é todo mundo que se preocupa tanto. Aí pedem lá, geralmente, alguns exames, né? Sim. Que é triglicerídeos, colesterol, glicose. Isso. A mulher tem que chegar, doutora Vanusa, com alguma queixa, sei lá, ai, doutora Vanusa, eu tô achando que minha unha tá quebrando demais, que meu cabelo não tá legal, ou, naturalmente, esses exames podem ser pedidos a qualquer momento. Depois dos 40 anos, eu vejo, assim, uma possibilidade muito grande de você investigar doenças que podem ser evitáveis nesse período depois dos 40 anos, que é justamente quando a mulher pode menopausar a qualquer período, depois dos 40, e não é nem considerado menopausa precoce mais. Então, depois desse período, o climatério, que é a fase de transição entre o período em que você menstruava bonitinho e o período que você vai parar de menstruar porque seus ovários vão diminuir e muito a produção hormonal, ele cursa com muitas queixas. Sim. Então, a mulher, geralmente, quando chega nessa fase, ela já chega desconfiada. E ela chega com queixa mesmo, ela diz pra você, doutora, minha menstruação não é a mesma, eu tô menstruando hoje, passo 3 meses sem menstruar pra poder menstruar de novo, doutora, meu desempenho não é o mesmo, eu amanheço o dia cansada, às vezes mais cansada do que quando fui dormir. Sim. Meu interesse sexual é zero, eu tenho vontade de aposentar o meu marido, mandar ele pro rabo da gata, entendeu? Quer se livrar. Quer se livrar. Então, essas queixas, que são muito frequentes nesse período de transição,
elas requerem uma atenção maior para que você, nesse período também, possa investigar doenças que acontecem no período de pós-menopausa que podem ser evitadas. Por exemplo, você se tornar uma diabética, você ter um distúrbio metabólico, você se tornar uma hipertensa, você correr o risco de ter acidentes tromboembólicos em você. Então, você tem um AVC, você tem um trombo. É muito sério, né, doutora? Isso é muito sério e isso pode ser evitado. Então, você aproveita essa oportunidade para pesquisar o desempenho da tireoide, que às vezes confunde muito, Sim. né? O hipotireoidismo, ele também cursa com essa lerdeza, indisposição. Então, você checa a tireoide, você checa a possibilidade das mamas de ter ou não essa possibilidade do histórico dela oferecer riscos para uma terapia hormonal. Você checa endométrio, que é um dos tumores que podem cursar com estímulo hormonal quando ele não é feito na maneira de vida. Sim. Porque é preciso ter cuidado com a terapia de reposição hormonal pra gente não estar divulgando que tudo é a mesma coisa. E também, doutora Vanusa, é importante a gente falar que hoje, né, até a Raquel colocou no nosso grupo uma informação que eu fiquei, caramba, que legal. Que era dizendo que Cláudia Raia, no auge dos 55 anos, a saúde hormonal dela é de uma mulher de 43, ou seja, ela tem muitos anos, como se ela fosse muito mais jovem, né? Como a gente diz assim, a idade metabólica dela, talvez. Com certeza. E isso graças à questão do hábito de vida dela. Estilo de vida saudável. Então, não necessariamente você vai precisar se entupir de remédios ou fazer reposição, se você já começa cedo tendo hábitos mais saudáveis. É isso? Com certeza. Fazer exercícios físicos, alimentar-se do que verdadeiramente é nutritivo e vai somar a você, não vai subtrair, entendeu? Ter um bom sono, o sono é importante para você, inclusive ter desenvolvimento muscular, se você quiser ter uma maior massa magra. Então é preciso você checar todos esses fatores. A nutrição e o exercício eu tenho como fatores essenciais para um envelhecimento digno e para uma vida longeva. Tá. E aí, quando a gente fala em reposição hormonal, acho que a gente pensa muito assim, o homem ele usa e coloca na agulha, a injeção. No caso da mulher, eu estou repondo alguns hormônios aí, um comprimido no dia a dia. Sim. A maioria é comprimido ou tem relacionado à injeção? Hoje em dia tem mudado muito para o transdérmico, que são os géis que você passa na pele. O adesivo é uma via transdérmica também. Por quê? Porque a maneira com que ele metaboliza, é metabolizado no corpo, é muito melhor, mais saudável, sujeitando a mulher a menos riscos do que a via oral. Sim. Então a gente só usa via oral hoje para algumas mulheres que não querem a transdérmica, se queixam dessa via e elas preferem a via oral por acharem mais prática. Sim. Outra via que a gente tem de reposição hormonal são os implantes, que são maravilhosos e para uma vida de praticidade... É a melhor opção. É a melhor opção, gente. Você não tem que obedecer regras nem rituais diários de terapia hormonal. A gente falou aí dos benefícios da reposição hormonal para a mulher, que a gente entendeu que são muitos, mas existe alguma contraindicação? Por exemplo, a mulher vai ficar enjoada, assim, né? Vai ter enjoos, vai ter dor de cabeça. Acontece isso, doutora? Algumas mulheres passam por um período de adaptação que cursa com dor mamária, que cursa com algumas dores de cabeça, enxaquecas, entendeu? Então isso tudo deve ser pesado e medido para a gente ver o quanto de hormônio ela está tomando, quais os hormônios que ela está tomando e ponderar isso, porque terapia hormonal é uma coisa individual, Desica. O que serve para mim não serve para você não, né? Entendeu? E a gente tem mania de botar tudo sobre o mesmo patamar e dizer, vamos tomar hormônio mesmo para todo mundo. Não é assim. Entendi. Né? Ó, então ficou o alerta. Essa nossa primeira participação aqui do doutora Vanusa foi só para vocês entenderem o que de fato tem a importância, né, do hormônio na nossa vida. Inclusive, se você ainda não viu aí, o nosso número mudou do nosso WhatsApp, tá? 993831399. Se você ainda não mandou sua pergunta, manda que no próximo bloco essa maravilhosa volta e vai responder as dúvidas por lá. Combinado? Combinado. Volto já. Vou levantar porque chegou a hora da nossa interação no arroba.